Olá, galerinha! Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje é em Ciências, na página 29. Nós vamos falar sobre a importância da fotossíntese. Ontem nós falamos, segunda-feira nós falamos sobre fotossíntese, como que acontece a fotossíntese. Vocês aprenderam o processo. E hoje nós vamos falar a importância da fotossíntese. É por causa da fotossíntese que as plantas são chamadas de produtores, isso na cadeia alimentar. Ou seja, elas produzem o próprio alimento e serve de alimento a outros seres da natureza. Compõe, assim, a base que chamamos de cadeia alimentar, uma relação entre os seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Os animais que consomem as plantas ou os que se alimentam de outros animais chamamos de consumidores. E aqui, ó, nós temos um quadro explicando a cadeia alimentar, certo? Ó, a coruja come o sapo come o grilo come a planta. Bom, todos os seres respiram, mas apenas a planta faz a fotossíntese, tá bom? O oxigênio que compõe nossa atmosfera, ela é proveniente da fotossíntese, realizada por algas e plantas. O gás oxigênio é utilizado pelas próprias plantas e por todos os outros seres vivos que realizam a respiração. Embora as plantas produzam oxigênio, a maior parte dele é produzido pelas algas aquáticas. Devemos lembrar que tanto a respiração quanto a fotossíntese são processos realizados ao mesmo tempo pelas folhas das plantas. Mas, enquanto a respiração ocorre o tempo todo, a fotossíntese acontece somente quando a planta está na presença da luz, tá, gente? Só assim. Então, durante o dia, à noite, ela respira. Mas somente de dia que acontece esse processo, tá bom? Da fotossíntese. Olha só, agora nós vamos falar sobre o processo de transpiração. Além de transpiração e da fotossíntese, as folhas ela realizam, além da respiração e da fotossíntese, a folha realiza também a transpiração, que é a eliminação de líquido, de água pelo corpo, como o suor nosso suor dos seres humanos, tá bom? Quando a gente bebe bastante água e corre, ou tá muito quente, a gente bebe bastante água, a gente vai eliminando tudo pelo corpo, né? Vai suando. Assim também acontece com a planta. Eu vou deixar aqui na página 30, gente, uma experiência para lição de casa, fazendo um experimento, tá? Então, aqui tem os materiais que a gente precisa usar para fazer e como fazer essa experiência, tá bom? E aí, depois, em um dos vasos das plantas, algumas folhas devem ser cobertas com um saco plástico. Tá tudo aqui explicando como que vocês vão fazer para depois vocês responderem a página 31, ok, pessoal? E aí, gente, seguindo lá na página 32, olha só. As plantas em nossas vidas. Importância das plantas para o ser humano. As plantas são importantes fontes de matéria-prima para a fabricação de uma grande variedade de produtos que consumimos diariamente. Veja aí o infográfico para saber um pouco em que as plantas podem ser usadas. Olha só, então nós temos aqui alguns usos das plantas pelo ser humano. Então, nós temos aqui nessa imagem, ó, tá vendo? Nós temos aqui, primeiro, uma cadeira, que são móveis. Antigamente, a maioria dos móveis e até mesmo utensílios de cozinha eram fabricados com madeira, o que levou à exploração inadequada desses recursos. Acabaram destruindo árvores e tudo mais. Hoje, os móveis produzidos com madeira vêm de árvores que foram plantadas para esse fim, ou retiradas de madeiras adequadas do ambiente, chamada de madeira certificada, que são a madeira que eles têm permissão de retirar, entendeu? Depois nós
temos o paisagismo, algumas plantas, principalmente aquelas com flores vistosas e de fácil cultivo, são utilizadas como ornamento para jardins e praças. Um exemplo delas são as tulipas. Aí depois nós temos os cosméticos, que são os cremes que a gente passa no rosto, né? Que são produtos de beleza. Depois nós temos bijuterias, que são utensílios que a gente usa para enfeitar a gente mesmo. Então, como brinco, anel, pulseira, colar, né? Que a gente acaba usando também na madeira, as sementes das plantinhas, né? E depois temos produtos de limpezas. Há plantas que têm substância com ação germicida, que matam os germes.